minha irmã aqui. 10 minutos do vídeo, chega de falar muito. Então vamos começar logo isso? Bora! Oi, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ana. Eu sou a Maria. E estamos aqui para um vídeo super especial. Gente, antes de começar, não esquece de se inscrever nesse canal, que é super importante. E deixar o joinha também, tá bom? Gente, vamos começar esse vídeo porque nem eu estou acreditando que vamos falar sobre esse assunto que vocês viram aí no título desse vídeo. Pra fazer essa retrospectiva super especial, gente, logo entraremos em férias, né, Maria? Então a gente decidiu fazer agora esse vídeo pra falar com vocês sobre o que passamos durante esse ano, que foram muitas coisas vendo, né, Maria? É tão bom relembrar, né? Nossa, a gente é uma não tem delícia. nem noção, as coisas passam, a gente nem lembra do que a gente fez. Eu gostei de Eu anotar. adorei essa ideia também. Então a gente vai começar esse vídeo, a gente separou por meses. Então a gente vai começar com janeiro e tudo mais. Então, Maria, você quer começar? O que você mais fez em janeiro? Qual é a sua principal, assim, retrospectiva de janeiro? Eu acho que a primeira coisa em janeiro, assim, que foi uma virada de chave, foi ter voltado pra nossa cidade, porque a gente tinha passado com a pandemia 1 ano na casa dos nossos pais. E em janeiro a gente veio pra cá e começou a morar de novo, eu e a Ana aqui. Pra mim foi um assim, marco, o principal ponto, depois de 1 ano morando com os pais. Em janeiro foi a mesma coisa, gente. Eu voltei dia 17 de janeiro. Desde então, eis-me aqui, não voltei pra casa nem 1 ano. Esse ano foi assim, a 1000. E em janeiro, acho que a principal coisa foi que a gente começou estágio em uma UPA, em emergência. E foi uma das melhores experiências que eu tive durante o meu estágio da faculdade. A gente começou lá e a gente viu até a Maria, a gente tem vídeo aqui no canal de a Maria me acompanhando lá na UPA, né, Maria? Exatamente. E isso foi final de janeiro e começo de fevereiro. Então, no mês de fevereiro, pra mim foi uma das principais coisas que foi acompanhar. Eu nunca tinha acompanhado um plantão de emergência e eu fui com a Ana Paula. Ela foi comigo, a gente acompanhou esse plantão de emergência, foi super especial. Em fevereiro, pra mim, gente, foi um mês totalmente voltado pro estudo. Como no último ano a gente tinha ficado em casa e tudo mais, o estudo prático mesmo ficou de um pouco de lado. Então foi totalmente voltado ao estudo e era um mês que eu tava totalmente assim, regradinha com o meu nutricionista, que eu tava treinando, que eu tava assim, tava perfeito. Quem diria eu que março chegaria? Em março foi um período meio turbulento pra mim, porque como começou as aulas no 5º semestre, foi um período bem difícil. A Ana também, né, ela falou, Maria, se prepare, esse semestre é muito estudo, muita dedicação, então foi um mês que eu estudei muito, assim, eu lembro que tinha provas e eu estudava, e todo dia tinha que me reunir com as minhas amigas pra revisar, então foi um mês, assim, punk pra mim. Março foi um mês de mudança pra mim. Eu me mudei pra uma cidade perto daqui pra gente fazer o nosso estágio, cumprir grade curricular. E quem diria que janeiro, fevereiro tava tudo com gás, tava tudo perfeito. Chegou março, assim, abalou completamente. E eu mudei de cidade, a gente passou em GO, em pediatria. Foi um mês onde eu me desestruturei muito. Eu acho que foi um dos maiores desafios que eu tive, assim, na minha vida. Foi aquele período onde eu me mudei, eu comecei a questionar muita coisa. Eu não tava mais encontrando sentido em nada. E é isso que a gente não divide aqui com vocês. Eu parei muito de compartilhar no meu Instagram naquela época. Então foi um mês muito difícil. Porém, em contrapartida, quando eu estava no hospital, que eram poucos momentos do dia, a gente acompanhou parto, a gente acompanhou ginecologia obstetrícia, a gente acompanhou pediatria. E eu conheci um pediatra, assim, que me fez amar pediatria como eu nunca tinha amado. Então foi um mês, assim, significativo nesse sentido. Mas foi, de longe, um dos piores meses desse ano, se não o pior. Foi muito difícil, gente, muito. E aí chegou abril. Abril, mês do meu aniversário. Já eram 4 meses que a gente não viu os nossos pais. E nesse mês, o principal marco foi o meu aniversário da minha mãe. Eles vieram pra cá. Isso. Então a gente comemorou, pôde ficar junto o final de semana inteirinho. E eu acho que esse foi o principal coisa acontecimento do mês, né? Eu também. O meu mês tava muito complicado, como eu falei pra vocês. Eu lembro que eu saía, eu voltava todo final de semana pra cá. Eu saía daqui, eu voltava chorando. E não eram N fatores, gente. Não era uma coisa só, assim. Era um questionamento que eu acho que foi necessário, porque se eu não tivesse tido naqueles períodos de maio e abril todos os questionamentos que eu tive, quem sabe eu não teria sofrido, eu tenho certeza, na verdade, eu não teria sofrido a transformação que eu sofri esse ano. Então, abril foi um mês muito difícil, mas uma coisinha salvou abril. O aniversário da minha irmã, e outra coisinha que salvou abril foi... eu fiz a minha primeira cesárea.
com um médico, foi totalmente de emergência, assim. Eu era a única do meu rodízio que tava no centro cirúrgico e eu praticamente fiz a cesárea toda. O médico meio que foi o meu instrumentador. E foi maravilhoso, foi uma experiência ótima. A única coisa que eu tenho pra salvar de abril. Gente, mas é a vida, né? Não, é a vida. É que a gente não compartilha tudo aqui com vocês, mas pra gente ter uma noção de que como a gente vai aprendendo. Conforme a evolução desses meses, vocês vão sentir como as coisas mudam. Aí chegou maio, que foi um mês, assim, acho que deu um start, né? A gente já tava naquela. E nesse mês a gente participou de um método que é pra ativar a nossa inteligência espiritual. E foi aí que eu e a Ana, a gente se conectou muito. Foi algo, assim, transformador, né, Ana? E aí começa uma vida diferente, gente. Março e abril foram eu acho que era a preparação, assim. Deus me resgatou lá em maio. E a gente foi participar de um método super especial. E, assim, acredito muito que era plano dele já. E a partir de lá as coisas mudaram completamente. A gente participou desse método. E aí eu anotei aqui como marco principal, foi isso, a gente participou desse método, fez essa viagem e fiz umas fotos também para uma agência que na época tinha me convidado e foi um mês muito especial por causa desse motivo também. E aí começaram as transformações de 2021. Aí depois veio junho. Junho, pra quem tá na faculdade, sabe, né? Finalizando o semestre, é um mês de muito estudo, muita coisa. Então, nesse mês, eu lembro que a Ana Paula tava numa vibe muito diferente da minha. A Ana Paula tava no mundo da lua. E eu tava assim, ralando pras provas, porque em junho, finalzinho de junho, já tem as nossas férias. Então, junho foi um mês, assim, de muito estudo pra mim. Gente, em contrapartida, pra mim, em junho, começou lá no finalzinho de maio, através desse método. Muitas coisas se abriram pra mim. Eu sei que dia 7 de junho, eu tava fazendo a minha primeira viagem internacional, que foi pra Dubai. Foi uma loucura, eu organizei essa viagem em menos de 15 dias. Gente, eu não tinha passaporte, eu não tinha absolutamente nada. E eu acredito que foi muito assim, foi Deus isso, que ele organizou isso pra mim. E aí quando a gente começa a ter uma retrospectiva e juntar pontos de tudo que a gente passou naqueles meses de dificuldade, eu tenho certeza que se eu não tivesse tido a dificuldade, eu não teria ido pro método, não teria recebido o que eu recebi lá e muito menos ter feito uma das viagens assim dos sonhos, conhecer pessoas. Eu viajei com pessoas muito especiais, que são os meus mentores, que são empresários, grandes empresários do Brasil todo. E são meus mentores até hoje. Minha vida mudou completamente, minha perspectiva de vida mudou completamente a partir do momento que eu conheci essas pessoas. Então o marco de junho, dia 7 de junho, começou com a minha viagem a Dubai. Aí chega julho, um mês, metade do ano. Eu lembro que eu ia voltar pra casa, a Ana com muita aula, muita coisa. Eu fiquei, nem a fui Ana de ficou, férias. nem foi de férias, mas eu voltei e aí eu pude aproveitar 15... Não, eu fui mais 15 dias, acho que foi umas 3 semanas. Umas 3 semanas. Aí eu voltei lá pros meus pais, enfim, fiquei com os meus avós, foi um momento muito bom. Pra mim, julho foi um mês onde eu tirei o atraso das minhas férias, fiquei aqui. Foi um mês onde eu mais me conectei espiritualmente de toda a minha vida, assim. Foi algo muito incrível pra mim. Eu tenho muitos registros do mês de junho. Quem sabe um dia isso não vira um livro? Gente, o que a gente mostra aqui não é 10% do que a gente vive no real, assim. Então, julho foi um mês de muita experiência, assim, com Deus. Foi um mês de mais viagem. Eu viajei novamente em julho, fui pra São Paulo. E foi um mês onde eu realmente tive muita experiência com Deus. Eu organizei toda a minha vida. Eu tenho fotos e fotos do mês de julho. Eu acordava, eu sentava a bunda na cadeira, eu planejava, assim, muita coisa. Eu tenho certeza que coisas que projetarão, digamos assim, na parte física daqui uns 10, 15 anos foram planejados em junho desse ano. Então, em julho. Então foi um mês muito especial, de muita conexão com Deus. E eu tenho muito registro desse mês de julho. Agosto. Agosto, eu comecei a matéria mais incrível da faculdade. Não acredito que você... A matéria mais incrível pra mim foi o marco, porque eu queria muito aprender e ter experiência em cirurgia na medicina, e a gente até o 3º ano não tem. Então eu comecei a matéria, gente, eu lá toda feliz com a sutura, fios, Meu Deus. Foi o marco pra mim em agosto, porque aí começou a voltar as aulas e a matéria em cirurgia, gente, eu amei.
Aqui encontramos a primeira diferença entre Ana e Maria. Eu detesto cirurgia com todas as minhas forças. Nossa, Ana Paula. Próxima. Não, eu, agosto. né? O que Eu, você agosto. fez em agosto, Ana? Agosto foi um mês onde a gente planejou muita coisa pro nosso canal. Foi um mês, assim, que a gente teve muita reunião e muito planejamento pro nosso canal. Eu coloquei tudo em prática, o que eu tinha sonhado e começado a planejar em julho. Em agosto, a gente viveu um marco muito especial na igreja que a gente tá frequentando aqui também. Então, foi além de um mês muito significativo no sentido do nosso trabalho, foi um mês que é onde a gente cresceu também muito espiritualmente, né, Maria? Com certeza. E aí chega setembro, aniversário da minha... Eu falo da minha mana. Pode ser da minha mana, agora todo mundo vai saber que você chama de mana. A gente se chama de mana, gente, eu acho que é coisa de... Não sei, Cara, mas do foi... sul eu ouço muito o povo lá falando mana. Tá. Sei lá. Mas enfim, aniversário da minha irmã. 22. Nossa, Maria, Aí- você começou assim com 22, imagina Aí, com 40. em setembro a gente foi pra uma conferência também super Fizemos mais uma especial, viagem. mais uma viagem. É uma conferência também mais voltado ao lado espiritual, que foi A extraordinário. gente pôde conhecer muitos amigos, né, Maria? Pôde A galera conhecer, com quem eu reencontrar, viajei, exatamente. encontrar muita gente. E aí, eu posso falar que assim, aí passou setembro. Você tem alguma coisa pra falar de setembro? Fora o Lógico, seu aniversário? lógico. Então bora. Setembro foi um mês onde a gente foi pra um spa. Sim! A gente passou um final de semana no Tem spa vlog delicioso, tem vlog. A gente fez mais uma viagem, foi pra uma conferência incrível na época do meu aniversário, né? No mês do meu aniversário. E o que mais? E a gente encontrou muitos amigos nessa conferência. E aí, ó, eu posso resumir outubro e novembro, que foram meses assim, onde eu estudei muito, teve muito estudo e eu me concentrei mais na medicina, sabe? Sim. Foram meses assim que eu precisei sentar a bunda na cadeira, pegar livro, estudar, porque agora começa a chegar final do ano. Apesar de eu ter, em novembro, ter um gostinho de final do ano, mas ao mesmo tempo eu tenho aquela coisa, poxa, chegando Tá as chegando, provas, tem tem que que estudar, passar e sabe? deu, Tem né? que passar. Então essa é a sensação, assim, que eu tô tendo desses últimos meses, outubro e novembro. Eu vou resumir também outubro e novembro, senão vai ficar muito comprido aqui. E aí, outubro foi um mês que eu voltei um pouquinho a respirar a medicina. Não que nos outros meses, apesar de tudo que estava acontecendo, eu fiz meus estágios, fiz tudo que eu tinha que fazer. Mas aí eu voltei e revivi um pouco a minha parte da medicina. Eu comecei a mergulhar num dos estágios que eu mais gostei, que foi o estágio de clínica que a gente passou. Estágio de emergência e clínica foram disparados lá no comecinho do ano, e esse que a gente viveu em outubro foram disparados que eu mais amei. Então eu tenho fotos e fotos de eu saindo do estágio. Eu até postava no Instagram na época. Eu saía chorando de felicidade, de uma conquista maravilhosa. Em outubro a gente começou a ver muita coisa da nossa formatura. Então foi assim, a sensação que eu tenho, uma sensação de final. Eu comecei a organizar mais a questão da medicina, sabe? De estudos finais, de me preparar para o meu trabalho e tudo mais. Comecei a entrar mais nesse mundo de trabalho, né? Não só de faculdade. Até então a gente vivia como estudantes. Então, começando a entrar mais nesse mundo. Em novembro teve um marco muito especial, com uma amiga muito especial. Pra mim, a amiga do coração se formou. Então, a gente já ainda mais esse gostinho. E aí agora, mais 3 semaninhas entramos de férias, né, Maria? Mais 3 Os semaninhas. próximos capítulos vocês acompanharão por aqui. Eu amei, gente, fazer essa retrospectiva. Eu amei demais. A gente às vezes esquece, né, de tudo que a gente Nossa, passou. a gente começa a juntar os pontos lá do começo, coisa que a gente não entendia, com o que passou a entender agora no fim. Totalmente diferente. Façam isso é delicioso. Vai no seu rolo de câmeras do celular e vai vendo. Janeiro, fevereiro, você vai Tudo entender que você muita passou. coisa que você não estava entendendo até então. Gente, não esquece de curtir esse vídeo, que é muito, muito, muito importante. Faz esse exercício que a Ana acabou de fazer, que vale muito a pena, É tá? muito gostoso. Beijo. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.